Bem, a unidade 1 é English Teaching to Youngers. Nós trataremos nessa unidade especificamente de 3 tópicos. O tópico 1 está voltado para a inserção da língua inglesa nos anos iniciais. O tópico 2 trata do ensino e aprendizagem da língua inglesa na base nacional curricular comum, que é um assunto familiar a vocês, que vocês já viram nas disciplinas anteriores. Nós retomaremos alguns pontos importantes para articularmos as discussões do ensino local e nacional de inglês para crianças. E o tópico 3 dessa unidade vai tratar de princípios de ensino de inglês para crianças especificados no Guia Curricular para Ensino de Língua Inglesa nos Anos Iniciais, constituído colaborativamente entre parceiros aqui da região de Londrina. Bem, o ensino e aprendizagem da língua inglesa nessa lâmina que nós vemos aqui, essa lâmina vem nos mostrando a presença do inglês no nosso meio, o ensino e a aprendizagem de língua inglesa entre todos nós. Cada vez mais, o inglês vem sido exigido como uma ferramenta de inserção social. A pressão dos pais, das famílias e a nossa necessidade também de entendermos e interagirmos com tudo o que temos em inglês no nosso meio é cada vez mais importante para estarmos integrados nas diferentes práticas e ambientes dos quais participamos. Então, hoje, desde a mais tenra idade, os pais têm o desejo, as crianças também querem aprender inglês e a gente vai ver isso um pouquinho em um vídeo da pequena Alice de 4 anos. Como que com 4 anos a criança consegue, com desenvoltura, falar, se expressar em inglês, relacionando o que ela já sabe com a língua inglesa. Vamos ao vídeo ouvir e ver a pequena Alice falando já com a mãe em inglês. Inglês, que mesa é table, cadeira é head, mão hands e cabeça, como que fala? cabeça é head, E perna. perna leg. O que mais você sabe falar? As cores em inglês? Isso. Blue, O que é blue? blue, green, pink, white, black, E roxo? como que é? Não sei. Você que sabe. Purple. Purple e laranja. Orange. Orange. Bem, a naturalidade e a desenvoltura com que a Alice aprende a língua estrangeira não é só aqui no nosso contexto local. Diversas pesquisas e estudos vêm mostrando a inserção da língua inglesa desde os anos iniciais e a mais tenra idade em vários locais, especificamente no Brasil, o Brasil inteiro, como vemos nessa lâmina, na pesquisa que eu mesma realizei recentemente, cruzando dados do MEC e do IBGE, o ensino de inglês no Brasil, ele permeia e perpassa todas as regiões. Especificamente, chamando um pouco a atenção para o estado do Paraná, nós temos 1.189 municípios que já inseriram o inglês nos anos iniciais. E fora o Brasil todo aí que nós podemos identificar nos dados da nossa pesquisa e com certeza na realidade em que você atua, em que você trabalha. Aí o nosso interesse por estudar e investigar as práticas de ensino e de aprendizagem de inglês para crianças. Então, nós precisamos estar atentos ao que os direcionamentos nacionais e locais nos trazem para a nossa atuação.
Hoje nós estamos passando um processo de reformulação curricular no Brasil, com a Base Nacional Curricular Comum. E é importante, não só em uma disciplina, mas em todos os estudos em que fazemos, o que a base vem nos trazendo para o ensino de inglês para crianças. Bem, a base não vem especificando uma metodologia, muito menos a importância e nem a necessidade desse ensino, dessa aprendizagem e de formação do professor. Mas ela nos traz algumas palavras, alguns apontamentos que precisam ser trazidos à tona num processo reflexivo e de integração com o que nós vivenciamos no nosso dia a dia e por que trazemos aqui. Vamos olhar para esses excertos da base. A base nos diz assim, que o estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas, de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso das tecnologias de formação e comunicação, possibilita aos alunos ampliar a compreensão de si mesmo, do mundo, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza, lá na página 56. A base diz ainda que é preciso realizar as necessárias adaptações e articulações, tanto no 5º quanto no 6º ano, para apoiar os alunos nesse processo de transição e para evitarmos ruptura no processo de aprendizagem. Muito bem, agora que vimos as reflexões e os direcionamentos que a base nos traz, com esses destaques que eu coloquei em vermelho na lâmina, que reflexões nós podemos fazer? A base nos diz, a linguagem, o texto da base, o discurso da base, ele afirma que é importante a criança interagir, nós interagirmos, os alunos, os estudantes interagirmos com as diferentes e as diversas produções culturais. Bem, considerando numa concepção de língua como prática cultural, língua materna, língua estrangeira, vimos aí a pequena Alice aprendendo inglês apoiada na língua materna, num processo reflexivo e de metacognição mesmo. Como é que eu falo em inglês o que eu tenho em português? Então, é nesse sentido, a base reforça a importância dessa integração, reforça a necessidade de fazermos adaptações para evitarmos ruptura no processo de aprendizagem. Significa, no contexto do ensino de inglês, no 6º ano, a criança, o aluno, o adolescente, pré-adolescente, começa a aprender a língua estrangeira sem nenhuma noção desse aprendizado do 1º ao 5º ano, com maior dificuldade do que um aluno que já tenha essa familiarização, esse início de aprendizagem. Então, isso é importante porque já faz parte da vida da criança. Então, ao mesmo tempo que a base diz dessa importância, ela não orienta como o professor vai fazer e nem diz da importância e necessidade. Aí voltamos para o guia curricular do ensino de língua inglesa para os anos iniciais, constituído, elaborado, pensado por profissionais que estão na sala de aula, professores, pesquisadores, voltados especificamente para a importância e necessidade dessa aprendizagem. Então, o guia curricular, ele está disponível e está no seu material de apoio para consulta. Foi elaborado, pensado por professores aqui de Londrina, de Rolândia, representantes do Núcleo de Educação, da Secretaria Municipal de Londrina e professores aqui da universidade. Foi um trabalho coordenado pela professora Thelma Jimenez num projeto de pesquisa e também de extensão. E o guia traz um direcionamento de como podemos ensinar inglês para crianças, como um contexto que quer inserir o inglês
pode se nortear, que rumo tomar. Especificamente em relação ao guia, eu quero chamar a atenção para os princípios de ensino. Bem, a lâmina que mostra o guia traz o contexto de Londrina. Londrina, no norte do Paraná, algumas imagens da nossa cidade aqui. E agora nós temos aqui os princípios. Bem, especificamente em relação aos princípios, o guia traz como de fundamental importância o ensino e aprendizagem num ambiente e contexto de ludicidade, que significa dizer ensinar e aprender inglês brincando, jogando, trazendo para a sala de aula as vivências que a criança tem no dia a dia. Também o guia traz o princípio da aprendizagem significativa, que é nada mais o professor integrar ao conteúdo que ele traz para a sala de aula o que a criança já sabe, retomar aquilo que ela já sabe em inglês, aquilo que ela viu no videogame, nos produtos que ela consome, enfim, no dia a dia. O que é que você já sabe em inglês? E o que nós vamos ver hoje? Bem, outro princípio que o guia traz é o currículo em espiral, a necessidade e importância de retomada constante de conteúdos, num nível gradativo de dificuldades, cada conteúdo novo, retomando um conteúdo antigo, já trabalhado e assim por diante, complexificando aquilo que a criança já traz, agindo mesmo na zona de desenvolvimento proximal dela, como nos mostra os estudos de Vygotsky. Bem, o guia também traz o princípio da interculturalidade, que é um pouco daquilo que nós vimos no vídeo inicial da Alice falando em inglês. A Alice, ela fala as cores em inglês, integrando o que ela já sabe, refletindo sobre o que ela já sabe da língua materna. Nós conhecemos, refletimos, contrastamos línguas, diferentes culturas, diferentes modos de agir, de falar nesse princípio. A partir desse princípio da interculturalidade. O próximo princípio que o guia nos traz é o princípio da formação integral. Nós professores, não trabalhamos só o inglês pelo inglês. Trabalhamos o desenvolvimento global da criança, o afetivo, o emocional, o cognitivo, o físico. Quando pedimos, por exemplo, uma atividade que exige uma resposta física, um comando, um input, em que ela tem que responder com uma ação, nós trabalhamos o afeto na maneira como organizamos as crianças para interagir uma com a outra e com nós mesmos. Enfim, a criança no desenvolvimento global e também linguístico. O princípio da totalidade da língua, não ensinar apenas as palavras isoladas, mas em contexto, de forma significativa, prazerosa e memorável, em que as palavras, as frases, as perguntas e respostas estejam a serviço de um objetivo comunicativo e de interação. O próximo princípio, fechando todos eles, é o de interação, que retoma de uma certa maneira todos os outros. Aprender inglês para nos comunicarmos, interagirmos melhor, lermos e compreendermos o mundo em nossa volta, com quem está do nosso lado, com o nosso professor, com o nosso coleguinha, enfim, com quem convivemos no dia a dia e na sala de aula. Bem, tudo isso que vemos e falamos dos princípios, nós vamos ver numa aula de uma professora aqui de Londrina, que trabalha no projeto Londrina Global, a professora Marcelane, da Escola Maria Carmelita Vilela Magalhães, desenvolve uma aula em que ela vai trabalhar com números. Então vamos à aula e depois a reflexão sobre a prática. Na verdade, nós temos dois vídeos.
um em que as crianças estão organizadas dentro da sala e depois fora da sala. Vamos aos vídeos. No, I don't. No, I don't like number 4. Oh, come on. No, Do you like it? Number? No. Repeat. Number 19. No, I don't. Question, Lucas. No, not number 1. Not cheese. Number? 5. No, I don't like number 5. No, it's not 16. Yes! Number 12. No point for the... Let's remember the numbers from 1 up to 12. Let's count. 1, 99, yes? But let's remember just this, okay? Now stand up. José, we are going to decide for a minute. You think. Stand up and come here. Jonas, doente. You have to doente. You have two hands. Let's begin again. 1, 2, 3. Go to the garden. It was so funny. Hi-yo, hi-ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Você tem canal no YouTube? Mateus Ischenberg begins there. Go to the garden. It was so fun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela tirou a mão antes. Vai antes também. Gente, é doente. Se vocês não cantarem, não dá música. Se não contar, também não dá música. Quando chegar no 11, conta mais devagar. Aí não dá pra ir no ritmo do português, porque, ó, 12, 13 é muito longo. Tá? 13, 14, ok? Go on, let's begin with Gabriel Luan. Go to the garden. It was so funny. Hi-yo, hi-ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. Bye-bye, Diane. The last one. Go on. Let's begin with you. Go on. Go to the garden. It was so funny. Hi-yo, hi-ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Yes, Gabriel, bye-bye. Let's go to Gabriel.
Pai, eu vou ter que tudo. Bem, vocês puderam ver nesse vídeo várias atividades da professora em sala. Ela retoma os números, ela faz uma brincadeira, então ela brinca, retomando o princípio da ludicidade. Ela faz um guessing game, perguntando para as crianças o número que eles acham que ela escolheu como preferido. Depois disso, ela chama as crianças para brincar com os números numa roda, cantando aquela canção que nós conhecemos lá da nossa infância, que é a Fui Lá na Horta, tá, 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 tá. Ela passa essa música em inglês e as crianças cantam e falam os números naturalmente, retomando o que viram na sala de aula. Então, isso vai ser retomado dentro de uma proposta de um currículo em espiral em outras aulas que, pela limitação do nosso tempo aqui, não consegui colocar todas as aulas da professora, mas ela retoma o conteúdo de números numa aula com vídeo. Ela passa um vídeo para as crianças, então depois disso ela vai para a sala e ela volta nos números, inserindo-os num contexto de escrita de um convite de aniversário de uma criança da sala. Então, num currículo, na constituição de conteúdos de currículo em espiral. Aprender números para aplicar no gênero textual convite, para depois ainda essa mesma professora fala e utiliza os números quando as crianças têm que falar das horas associadas à rotina diária delas. Então, todos esses princípios da aprendizagem significativa, do currículo em espiral, da totalidade da língua, da interação, são colocados em prática nessas aulas que nós vemos, nesse pedacinho, né, nesse pequeno exemplo das aulas. Bem, e como é que nós, professores desse projeto Londrina Global, chegamos a essa prática, a essa percepção? Pelos princípios do guia. Essa próxima lâmina que vocês vão ver agora, ela mostra os professores do projeto Londrina Global em um processo de formação continuada ou contínua. Desenvolvemos os estudos de formação desde 2008 a 2012, foi com equipes da Secretaria de Educação. Tenho o prazer de acompanhar todos esses professores desde esse tempo e professores convidados externos que vieram ao grupo, isso mensalmente, tratando de metodologia, de ensino, avaliação, aprendizagem de inglês. Em 2013 tivemos um projeto de formação em parceria com a professora Denise Hortense aqui da UEL, para o desenvolvimento da atividade de ensino de inglês para crianças através da produção coletiva de material didático. Em 2015, nós tivemos, o grupo fez o TOEFL, o Test of English as a Foreign Language, para o aprimoramento linguístico. Em 2018, fizemos o programa Public School Teacher Development em parceria com a Embaixada Americana, o Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos, também para o aprimoramento linguístico e metodológico de ensino. E agora, 2017 e 2018, temos o projeto em parceria com a professora Juliana Tonelli, projeto de formação para orientações didático-pedagógicas para a construção de material de ensino de inglês para crianças. O que nós vemos nessa lâmina são as professoras organizadas em grupo por região, uma vez por semana. As professoras sentam, discutem e desenvolvem atividades e currículo de ensino. Isso, alternadamente, uma vez por mês, esse grupo se encontra num grande grupo para discutir todas essas questões juntos.
Bem, por que foi importante essa retomada do processo de formação do projeto Londrina Global? Foi a partir desses estudos todos que eu acabei de descrever e articulados à prática da professora Márcia, que vocês viram no vídeo, que nós chegamos a uma fase importante do nosso estudo, que é falar das características essenciais das tarefas para a aprendizagem de línguas por crianças. Isso principalmente no projeto que tivemos em 2013 com a professora Denise, voltamos para os estudos de Cameron, que fala da importância de tarefas significativas e coerentes no planejamento. Essas tarefas criam um ambiente de aprendizagem. As tarefas de ensino, como nos diz Cameron, precisam ter coerência e unidade entre o conteúdo, a atividade e os resultados para as crianças. Nós precisamos desenvolver tarefas que tenham significado e propósito claro para eles, envolvê-los ativamente e ter claros os objetivos de aprendizagem de linguagem. Quando falo objetivos de aprendizagem para a linguagem, assim como Cameron, quero dizer o que é que eu quero que a criança produza, desenvolva linguisticamente ou de um outro ponto de vista com a atividade de ensino que eu desenvolvo na sala de aula. Bem, Cameron coloca que o planejamento de aula ele precisa passar por alguns estágios. As tarefas que nós damos para as crianças, elas têm alguns estágios. A Cameron nos mostra que a fase da preparação para um objetivo de aprendizagem é importante. O que seria a preparação? Numa aula em que eu tenho como objetivo de aprendizagem, por exemplo, que a criança escreva ou fale da rotina, dos horários da rotina dela, como no exemplo da aula da professora Marcelane, preparation se referem às atividades em que eu vou retomar os números, as crianças vão brincar com os números. Então, por exemplo, como no projeto Londrina Global, temos uma aula de 50 minutos por semana. Então, teremos várias aulas preparatórias até chegarmos a objetivos de que a criança fale e escreva os horários das atividades e rotinas que elas têm. Então, a core activity, que seria a atividade principal, ela precede essas atividades preparatórias. E o follow-up, que é a retomada daquele objetivo, uma atividade que retome o objetivo principal de aprendizagem. Então, preparation, core activity e follow-up são fases importantes no planejamento de atividade de tarefas de ensino de inglês para crianças. Eu dar a base, de uma forma bem simples, retomar aquilo que os princípios de ensino vêm nos dizendo, desenvolver um currículo em espiral em que o conteúdo seja frequentemente retomado, realimentado, para que a criança realmente desenvolva um objetivo de aprendizagem linguístico. Então, aí nós temos um esquema que representa essas fases do planejamento de aula e dos estágios de tarefa. Cameron nos traz ainda a importância de um balanceamento entre tarefas e demandas. O que significa isso? Termos equilíbrio entre a tarefa que pedimos para o aluno a atividade e a demanda que ela vai exigir. Significa, em outras palavras, ensinar e aprender na zona do desenvolvimento proximal das crianças, retomando Vygotsky, estudos de Vygotsky, em tarefas que focam habilidades e demandas cognitivas que estão relacionadas à compreensão dos conceitos, à sua relação com o mundo e as outras pessoas. As tarefas linguísticas relacionadas à prática
da língua. As tarefas interacionais, que variam com o tipo de interação que a tarefa requer. Por exemplo, tarefas em pares, em grupos, diálogos com outras crianças ou adultos. Bem, vamos dar um exemplo prático dessas tarefas, pensando na aula da professora Márcia Elaine. As crianças desenvolvem a tarefa interacional brincando de roda, cantando os números fora da sala de aula. A tarefa também metalinguística, que inclui o reconhecimento de termos técnicos da língua, a produção, a compreensão, as instruções, o que a professora pede, o feedback. Tarefas de envolvimento. As tarefas de envolvimento têm mais facilidade ou dificuldade para a criança de acordo com o interesse que elas têm pelo que elas estão desenvolvendo. E tarefas físicas que correspondem à variação nos movimentos físicos, sentar, levantar, e relação com o desenvolvimento motor, desenhar, escrever, pintar, traçar, enfim. Então, a integração dessas tarefas, as demandas entre a tarefa e a demanda, um equilíbrio entre elas. Bem, chegamos ao final da nossa unidade de estudos. Para resumir, falamos basicamente do processo de inserção da língua inglesa, nos reportando ao contexto de ensino e aprendizagem do projeto Londrina Global em Londrina e da importância do processo de formação continuada de nós professores em constante diálogo com o que fazemos na nossa localidade, embora tenhamos uma base nacional curricular comum que não explicite a importância e a necessidade da aprendizagem de inglês para crianças, temos já documentos significativos e representativos que norteiam a nossa prática na sala de aula. E finalizo com o que diz o Guia Curricular para o Ensino da Língua Inglesa nos anos iniciais sobre a formação continuada e nosso processo de desenvolvimento profissional como professores de inglês para crianças. Bem, a formação continuada é um diálogo constante entre documentos oficiais, não oficiais e pares, com autonomia para a reflexão e construção de materiais. Então, chegamos ao fim da nossa unidade, nós temos um material de apoio que complementa tudo o que discutimos e vimos aqui e a tarefa que nos convida para um fórum de discussão sobre a inserção do ensino de inglês para criança nos anos iniciais. Um bom estudo a todos e até o módulo 2.